Tinha que vir até a professora e as crianças, porque já conversamos lá com os irmãos, mesmo que tinha criança também, você fala como criança, quando tem, é porque tem alguns que são adultos criança. Ou seja, vocês compreendem. Aqui estamos com as crianças e as professoras. E para mim é uma grande bênção poder saudar a todos, o grupo de crianças, que lá em Israel estivemos também na Yeshiva. É como uma escola, mas é uma escola onde é algo intensivo dos estudos da Torá. Começam desde pequenininhos. E enquanto eu fazia o percorrido, porque eu fiz um percorrido com o Rabino Moshe, em todos os salões, e abri a porta, e lá estavam os... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Por exemplo, entramos aqui neste salão, e aí estavam estudando as crianças. Ou seja, o que vocês estavam fazendo, mas eles na forma deles. Deixa eu ver, aqui tem outra foto mais. Esse é um dos salões. Mas depois saímos daí. Tem um aqui que... Veja esse. Aí fomos para outro salão. Íamos para outro salão. Íamos caminhando para outro salão. Eu me sentia como se estivesse na sala dos filhotinhos, abrindo as portas, e aí eles ficavam esperando. E aí Moshe falava a eles. Depois nós nos sentávamos em uma mesinha. Sentávamos à volta de uma mesinha e eles parece que são os melhores que cantam, porque cantaram muito bonito aí, uns 2 ou 3 cânticos, e não podíamos gravar. Foto sim, mas não podia gravar. Às vezes aqui foi um vídeo que eu gravei e eu coloquei assim um pouco para baixo para que ficasse gravado ali. E me deram a oportunidade também para falar, assim como aqui. Assim que eu até falei, aos meninos lá, aos jovens, de 15 a 16 anos tinha, né? Tinha uns grandinhos lá de 17 anos também, ou seja, que tem de todas as idades. E nós, aqui tem de todas as idades, nós de 18 estamos aqui também. Mesmo que tenha um cabelo branco, um ou outro cabelinho branco aí, mas a promessa fala que o cabelo grisalho acabará. Por isso tem que ter alguém com cabelo grisalho para que isso se cumpra, para a honra dos grisalhos. Não se preocupe, o cabelo grisalho acabará. Já foi falado. E ali lhes falei, veja se consegue essa parte, esse videozinho. Aí eu estou falando a eles. Você estava colado aí, gravando. E eu falando aí, mas eu tenho um áudio aqui, se quiserem. Eu creio que foi 1 minuto. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí estavam cantando para mim e eu tinha o celular assim embaixo. Aí está. Pero depois me passou ele aí. Depois ele me passou. E um pouquinho mais adelante. Aí está Moshe apresentando. Aí Moshe está me apresentando. תגיד להם איזה כמה שניות ברכה קטנה, יברך אותם ונמשיך ¿Quiere decir una palabra? Lo presentó a usted como una hablándole ahora a los cachorritos allá. Estava falando agora aos filhotinhos lá. Que estén contentos. Para mí es una bendición
Para mim é uma bênção e uma honra estar aqui na Yeshiva do meu amigo Mutié e ver os vários salões onde aqui estudam a Torá e o Talmud. Salões. Continuem agarrados à Torá, a palavra de Deus, e que o Eterno siga lhes dando muita sabedoria e entendimento, e que breve vocês também possam ver o estabelecimento deste reino tão esperado, o reino de paz, de felicidade e de prosperidade que Israel tanto deseja, o qual está muito perto, e desde Israel será Israel será a capital para o mundo inteiro. E vocês são parte deste reino. Breve será estabelecido. Lá eu estava falando a eles, desde lá falando a eles do estabelecimento do reino ali aos filhotinhos de todas as idades. Que é o que eles estão esperando, como vocês também. Vejam como tudo se cumpre de uma forma tão simples. E além dos líderes, falamos também para as crianças, aos jovens, como fazemos aqui. Porque somos uma só família. Agora vejam como vai se unindo esses dois paus na mão do profeta. Recordem que José é dessas 10 tribos do norte, que estão representadas aí em Efraim e Manassés. Manassés representa os 144 mil, mas vejam, aí em José estão os 2 paus representados, e está as tribos do sul, que são representadas em Judá e Benjamim, ou seja, que em José e Benjamim estão, em José e Benjamim estão os 2 paus, vê? Tão simples assim. E vejam como José tem a bênção da primogenitura por Efraim, e sem a bênção da primogenitura não pode ser estabelecido o reino do Messias. Os 2 paus têm que estar juntos. Mas a forma que Deus está cumprindo é tão simples, e tão simples, que se não vigiarmos, vejam, nós não podemos dizer, não pode ser dito a nós que passaremos despercebidos, porque estamos atentos à mais mínima partícula de revelação para captá-la, porque aí está envolvido a fé do rapto. Tudo tem um porquê e tudo tem uma razão de ser, e tudo tem que encaixar para esse escolhido poder obter a fé do rapto. Assim que tudo que estamos vendo é para a bênção de todos nós. E eu vou me esforçar e vou trabalhar e lutar para que vocês sempre estejam em dia com tudo que tenha que ter conhecimento e estar em dia, para que obtenham essa fé do rapto e essa fé perfeita. Disto eu mesmo vou me encarregar. Ou seja, isso que diz que eu mesmo estarei presente, está cumprindo hoje. E aqui nessa manhã, domingo 22 de dezembro deste ano 2024, essa escritura está cumprindo plenamente. E o mesmo que falo, eis que eu estarei presente. É o mesmo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que está no meio do povo, no meio da igreja. É Ele mesmo, com os seus próprios olhos, a sua voz e suas ações. Está realizando essa obra para que esse escolhido se prepare e se apronte para a sua transformação. Eu mesmo estou me dando conta de que eu mesmo estou me tomando cuidado para que estejam bem instruídos e que estejam no caminho correto, no caminho certo, porque depois que a pessoa sai do caminho,
para que não saia do caminho, para que não saia fora do passo. Recorde que o irmão Branham estava olhando de lá e viu alguns que saíram do passo, saíram da fila, mas ele já não estava na terra para chamar a atenção e dizer que tomasse o passo, voltasse para a fila. Mas o ministério de Elias, sim, e eu estarei atentos para que mantenham no passo. E não ficam coibidos em perguntar, e inquirir o que necessitam para a vossa preparação. Porque é Ele mesmo o que está no meio do povo. Jeremias tem uma parte onde fala, e a escritura que lemos há pouco, que citamos, as coisas secretas pertencem a Deus, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas para os filhos, ou seja, para nós. Deus está nos revelando tudo o que necessitamos para ter o conhecimento completo, mas tem que pedir a Deus. Vamos ver se é essa mesma. Jeremias 33. Clama a mim. Clama a quem? Ao Eterno, ao Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Clamam a mim e eu te responderei. Se não clamar, não pode te responder. Clama a mim e eu te responderei. E te ensinarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ou seja, a revelação do sétimo selo, a revelação da sua vinda. Porque uma pessoa que não receba a vinda do Senhor não será transformada, mas aquele que a receba e a creia com todo o coração, mesmo que não entenda, veja, Pedro não entendeu muitas coisas. Olha, Pedro, não se preocupe, porque o que você não entende agora, você vai entender depois. É que eu não entendo isso ou aquilo, mas eu creio. Não te preocupe, siga para adiante. Isso é importante. Depois que você creia, então Deus já vai trabalhando e você clamando a Deus e Ele vai te respondendo. Mas tem que clamar a Ele. Clamam a mim e eu te responderei. Te ensinarei coisas ocultas que você não conhece. Coisas escondidas que você não conhece. Todos esses mistérios que estavam escondidos e agora está sendo revelado como é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora tudo está sendo aberto. E é um mistério tão grande que estava escondido que quando vemos, mas tão simples que até as crianças podem entender, podem compreender. Deus abençoe vocês, as professoras, e sempre ajude vocês a seguir sendo um braço estendido no lar. E os que já estão maiorzinhos também continuarão sendo de ajuda para os seus irmãozinhos ou para seus companheiros. E todos juntos seguimos nos preparando para essa meta, porque não tem idade. Desde o que está no ventre, alguém poderia dizer, mas e a que estiver grávida e o bebê está no ventre? Não se preocupe que esse que está aí no ventre também será transformado, até o mais ancião. Ou seja, que cobre desde o ventre, da barriga até o ancião, cobre todas as áreas. Assim que eu terminei o percorrido, com filhotinhos e professoras aqui no Ocidente. Lá eu fiz com os jovens lá em Israel. E logo acostumarão, a toda vez que eu for lá, vai visitar as salas de aula e tem atividade assim nas salas também. Tudo de uma forma simples. O que nunca foi visto em tempos passados, agora está sendo visto de uma forma sem pressionar nada. Tudo vai abrindo a porta. Todos vão abrindo a porta em tudo, porque é o cumprimento do que foi prometido. Bem, eu tomei um pouquinho de minutos aqui para vocês continuarem a aula, porque eu já estava vendo o avião pronto para decolar. Ele disse, eu percorrerei esse caminho outra vez. Isso é o ministério de Elias em sua 5ª manifestação. Agora eu digo a vocês, tem a sua passagem? Depois que já tenha uma passagem, não se preocupe, que você está no portão certo para sair no chamado Voo 8. Estamos prontos para sair. Aproximem a porta de embarque.
começando com a classe executiva, os escolhidos da era da pedra angular. E aí, vamos nós. Apertem seus cintos. E aí o capitão fala tudo que corresponde a esse voo. Guardem seus aparelhos, os equipamentos no lugar certo. E fechem a mesa e coloca o encosto reto. Vejam, tem direções para realizar uma viagem, um voo. E assim é no programa divino. Tem direções, tem umas ordens que têm que ser realizadas para então decolar. E aí nos iremos. E o que ficou, ficou. Aí não tem para um pouco, porque esqueci uma mala, volta para trás. Não, não. Aí não tem mais tempo. Já decolou, não tem mais volta atrás. Damos graças a Deus que você tem a passagem. E não é que estamos na porta. Já atravessamos a porta. Já estamos dentro do avião. Estamos preparados para decolar. Viram os vários meios de transporte, como nós representamos? Como no caso do foguete? Porque estamos na era do astronauta, mas também podemos colocar o avião como parte, tipo e figura do que Deus está fazendo nesse tempo. Agora, se a pessoa esperar em um portão errado, assim que o tempo vai passar, vai ficar passando o tempo sentado aí e nunca verá. E vai começar a fazer outras coisas, as quais não é para se preparar para o chamado. Mas nós já estamos no avião, já atravessamos a porta, já temos a passagem e ninguém pode tirar você deste assento. Esse é um pequenino detalhe. Você já tem a passagem com o seu nome e o número do assento. Aqui estou eu. Analisa para ver se está escrito aí no livro. E a coisa é que ninguém poderá tirá-lo deste livro. Ninguém pode riscar. Porque está escrito no livro da vida do Cordeiro. E nessa sessão, jamais alguém poderá vir com muita quantidade de dinheiro, ou posição, ou o que for. Não, eu quero esse assento que ele tem. Fazendo essa comparação, uma pessoa pode ser pobre, sem posse, e não vai servir de nada, não vai valer de nada para essa outra pessoa, porque você tem o seu número, tem o seu nome, não tem quem lhe tome esse assento, não importa quem for. Você já tem a passagem, você tem aí o seu nome e tem sua cadeira, aí ninguém poderá te tirar daí. Não, aqui eu quero esse assento. Não. Esses são os que virão batendo. Nos dê do vosso azeite. Me dá desse azeite, me dá um pouquinho aí. Me dá um ladinho. Não. O cinto é só para um. Aqui não tem como ir do ladinho, não. O cinto é somente para um. Cada recompensa, cada coroa é individual. Por isso, isso é uma luta individual. Continue lutando para obter todas as promessas nesse tempo final, as quais são para vocês crianças e para os adultos também. Bem que Deus os abençoe e os guarde. E apertem bem o cinto. Às vezes tem um pouquinho de turbulência, mas isso faz parte da viagem. A ceia das bodas do Cordeiro, quando você chegar às alturas, aí fica sereninho. Mesmo que às vezes dá um sustinho, a gente pula um pouquinho. E quando já está em cima, agora você pode tirar o seu cinto e se estira. Estou aqui em cima, nas alturas. Assim somos nós, as águias. Lá em cima ninguém pode subir, porque se explodiria. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. E eu senti em vir, está todos esparramados, porque levantei cedo e já tinha saído talvez para ver alguém. E eu disse a Sarinha, vamos lá onde estão as professoras. E agora? Ela disse agora, eu disse agora. E aqui estamos compartilhando com vocês. E recordem
Mesmo que eu não desça frequentemente, mas sempre eu os levo aqui e no meu coração. E é tão bonito o trabalho que realiza, não somente aqui em Porto Rico, mas em todos os lugares que tiram esse tempinho assim, para ter essas aulazinhas assim. E o mais importante é estudar e ver tudo e o companheirismo que temos uns com os outros. Isso que não voltará a acontecer estando nesse corpo, nesses corpos. Assim que jovens e crianças, aproveitem esse tempo. Não dê importância para as coisas terrenas, que são passageiras, mas ao eterno, ao que vai transcender para o futuro. Que Deus os ajude, especialmente essa idade de 11 a 17 ou 18 anos, que é mais difícil. Mas tem os seus pais, tem a mãe, tem a mensagem e a palavra, e tem um conhecimento aí que podem utilizar para que não tenham que passar por certas situações, mesmo que eles já passaram por isso, e que mais bem vocês poderão apoiar neles, e os conselhos que eles lhes dão é para o seu próprio bem, para o bem de vocês, para o bem do seu futuro. Não receba como uma repreensão de que esteja aí em cima de você e fala: mamãe me maceta, e depois vai dizer a mamãe: eu devia ter feito isso que você me falou. O que a gente trata de fazer é que evitem de passar por certa situação que a gente já passou, para que não sofram, porque ninguém quer ver um filho sofrendo. Assim que jovem, que Deus nos ajude nessa etapa, onde estão passando essa etapa um pouquinho mais difícil, e que saibam que a trajetória dos jovens tem parte no programa divino, que as professoras ajudam vocês e os pais, e supostamente a mensagem para que sigam se preparando para obter as promessas. E supostamente todos nós estamos desejando que é a transformação. Assim que Deus os abençoe e os guarde a todos, e até uma próxima ocasião que estaremos aqui novamente. Assim que cairemos de paraquedas, cairemos de sombrinha, para saudar vocês, mesmo que seja um tempinho assim. E depois aqui também vai ser colocado o som, para que quando esteja falando lá, então aqui vocês possam ter também o mesmo áudio aqui. Mesmo que 6 e esteja somente um, mas que tenha áudio aqui também do que esteja falando lá, e assim não tenha que ir todos lá. Bem, até logo, Deus os abençoe e os guarde a todos, e obrigado por esses momentinhos, e que sigam se preparando para obter todas as promessas que Deus tem para nós nesse tempo final. E depois lá, deixe que vocês vão conhecer esses jovens. Deixe vocês conhecer aqueles jovens que estão lá. São mais alegres e talvez mais. A maneira que eles cantam e se agarram, pegam nas mãos uns dos outros e cantam e têm uma voz. E são bem unidos lá no que eles fazem. Assim que as crianças, os meninos e as meninas, sempre unidos, nessas aulas de estudo bíblico que se fazem aqui nesse salão, e assim também em todos os lugares onde também tem aulas. Bem, a gente não gostaria de ir e gostaria de continuar falando assim de tu a tu, entre família. Porque vejam aí onde está esse companheirismo que ele sempre desejou desde o princípio. Deus, desde o princípio, desejava ter esse companheirismo com a sua criação. E como a tem? Através de carne humana. Não tem outra forma para ter um companheirismo senão através de carne humana. Hoje ele está tendo companheirismo com os seus filhos. E você poderá dizer: mas como é possível? Ele teve de era em era, mas no fim do tempo ele disse: e recordem que estamos no tempo como o de Ló. Ele mesmo desceu. O próprio Elohim. Eu mesmo irei e verei.
É algo tão grande o que Deus está realizando, mas tão simples, que ao mesmo tempo a gente diz, mas como pode isso ser possível? Mas sim, é possível. É Elohim. Ele viu a coluna de fogo falando a alguém na capa. Se estava falando a alguém na capa, tem um instrumento aí. Ou seja, que o que está aí, nesse instrumento, é essa coluna de fogo que precisa de uma voz para falar, para chorar, para rir. Jesus não chorou no túmulo de Lázaro, porque é um ser humano. Ele dizia, Jesus como homem chorando ali no túmulo. Jesus como Deus criando. E assim é com os ministérios de Moisés e Elias. Terão poder sobre a natureza. E diz, mas também é um humano. Ou seja, que aí tem de tudo. Quando veja ele rindo ou chorando, vejam, é Elohim como humano. Mas quando veja ele criando, e você dirá, mas você já está criando? Como? Me transformando, meu ser. Eu não era assim. Houve uma transformação? Já está encaixando. Ele está criando uma nova criatura. Ou seja, tudo isso, vocês vejam, vai sendo realizado de uma forma progressiva. E depois, quando já veja tudo isso em um nível internacional, onde milagres estarão acontecendo, aí vão dizer, mas eu vi antes. Eu não necessitei ver milagres para identificá-lo. Isso no final seria uma evidência de que o que estava falando desde o princípio era o Deus Criador do céu e da terra. Era Elohim entre o povo, entre seu povo. Só mais um e já vou. O último e já. Tem uma partezinha aqui de um irmão que exatamente me enviou agora há pouquinho. Vejam essa escritura tão formosa, tão linda. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei por aqui. Aqui. E quando ele saía, tocava a trombeta e anunciava que José tinha saído, que estava caminhando, e todo o joelho se dobrava na presença de José, não importava o que a pessoa estivesse fazendo, não tinha nada mais importante do que a presença de José naquele momento. Toda pessoa tinha que parar o que estava fazendo, sem importar o importante que fosse o que ele estava fazendo, porque estava representando que não tem nada mais importante na segunda vinda do Senhor do que a segunda vinda do Senhor. Isso foi no tempo de José, porque é um tipo e figura da segunda vinda do Senhor. E toda pessoa está chamada a atender a segunda vinda do Senhor, mesmo que tenha que deixar o que tenha que deixar, o que não atender. O que não atendia a vinda de José quando a trombeta fosse tocada, então tinha uma sentença de morte. E assim é para a vinda do Senhor. Vejam o importante, isso foi fome espiritual, de 11 de julho de 89, em Bogotá, Colômbia. Vejam a importância de atender a segunda vinda do Senhor. Mas vejam tudo de uma forma simples. Bem, agora sim, Deus os abençoe e os guarde a todos. E até mais agorinha, se Deus quiser. Deus os abençoe.